Vamos, nesta aula, ajustar as configurações iniciais necessárias para fazer a plotagem ou impressão pelo ambiente do layout. As primeiras configurações que faremos estão relacionadas às margens, ao tamanho do papel e inclusão da legenda no desenho. Nós estamos aqui no ambiente Model Space, que é o ambiente que a gente usou para criar o nosso desenho. Mas nós vamos realizar a plotagem por meio do layout. Então, se vocês notarem aqui, nós temos três lâminas, que é o Model Space, o Layout 1 e o Layout 2. Eu vou alternar aqui clicando em Layout 1. Vejam que automaticamente aqui, quando a gente acessa o Layout 1, já tem uma viewport criada. Se não tiver, não tem problema, porque nós vamos criar essas viewports depois. Então, eu vou até deletar esta daqui, selecionando e pressionando Delete. A primeira coisa que nós vamos fazer é renomear esta lâmina. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e vir até a opção Rename. E vou colocar o nome de A1, porque é o tamanho do formato que eu vou utilizar. Agora, clicando novamente com o botão direito sobre ela, eu venho navegando aqui neste drop menu até a opção Page Setup Manager. E esta janela é aberta. Eu seleciono aqui então esta lâmina, A1, que eu já renomeei, e clico neste botão Modify. Nessa janela, eu vou realizar algumas configurações. Por exemplo, selecionar a impressora, que é a impressora virtual Qt PDF Writer. Depois eu vou selecionar o tamanho do papel, que deve ser A1. Veja só, ele está aqui, A1. Nós já vemos aqui o tamanho do papel, que é de 594 por 841. Aqui em Plot Area, eu vou selecionar a opção Layout, porque nós vamos imprimir pelo Layout. Na escala, nós vamos selecionar a escala 1:1. Qualquer outro tipo de escala será definido dentro do layout. No padrão de penas, aqui em Plot Style Table, eu vou selecionar o nosso padrão de penas CAD Guru, que nós já havíamos criado. E na orientação do papel, eu vou selecionar Landscape. Após realizadas essas configurações, eu vou clicar em OK. E aqui eu clico em Fechar, Close. Agora nós vamos desenhar as margens. Então, para isso, eu aproximo bem aqui o canto do papel, seleciono o recurso Rec, retângulo, e aproximo bem aqui do canto inferior esquerdo do formato. Clico e começo a abrir aí o meu retângulo. Eu sei, então, que o tamanho A1 ele tem 841 em X, então eu digito 841, 594 em Y. Pronto. Se eu selecionar aqui, ó, vocês podem ver que ele está traçado. Agora, com ele selecionado, eu vou pressionar X e depois Enter, para explodir este retângulo, tornando ele em linhas independentes. E vou selecionar aqui um outro tipo de layer, vou utilizar o layer de achuras, por exemplo, para criar a margem. Então, eu sei que a margem da esquerda deve ter 25, então eu vou dar um offset de 25, aqui, como vocês podem ver. E as outras margens devem ter 10 milímetros, então eu vou dar o offset de 10 para todas as outras margens. Vejam só. Agora eu vou simplesmente acertar os cantos. Vejam. E as minhas margens já estão traçadas. Por último, eu vou inserir a legenda neste formato. Então, para inserir esta legenda, eu já sei que a legenda sempre deve ficar aqui no canto inferior direito. Então, novamente, eu vou selecionar o comando REC, vou digitar REC Enter, de retângulo. Vou selecionar aqui o canto da margem e começar a abrir o meu retângulo. Eu vou fazer um retângulo com 210 de largura por 80 de altura. Então, eu vou selecionar aqui menos 210, porque eu quero que o retângulo seja traçado para a esquerda, vírgula 80, para que ele seja traçado para cima. E pressiono Enter. Veja aí, então,
que eu tenho aqui o espaço da minha legenda, como vocês podem ver. Aqui dentro deste espaço, eu poderia criar todos os campos necessários para a legenda, como o nome do desenho, o nome do projetista, nome da empresa e tudo mais. Eu não vou criar porque vocês já sabem deste procedimento. Só vou deixar aqui o espaço reservado. Nós acabamos de aprender nesta aula, então, a como renomear uma lâmina aí do layout e definir todas as configurações de impressão, inclusive o tamanho de papel. Também traçamos as margens do nosso formato e inserimos a legenda, ou o espaço aqui onde ficará a legenda com as informações do nosso desenho.